Estou à beira de um rio que me chamou muita atenção. Fala, gente, Pai do Senhor Jesus, boa tarde, como é que vocês estão? Por aqui nós estamos bem, em mais um episódio da Forja Podcast. Em nome de JDS Pharma, a melhor farmácia de Sobradinho. Você encontra JDS Pharma ao lado do Bradesco, bem como também ao lado do Posto Juazeiro, aqui no Salitre. Você indo na JDS, você vai ter o melhor atendimento que você vai encontrar é na JDS Pharma com a minha amiga Detinha, tá bom? Nós estamos aqui também em nome da Rota da Pizza, a melhor pizza da cidade. Você já conhece a Rota da Pizza, que hoje funciona como uma franquia. Tem Rota da Pizza hoje em Sobradinho, Rota da Pizza em Casa Nova e Rota da Pizza em Santana do Sobrado. Então você que quer aí fazer uma frente hoje com sua esposa, tira a mulher do fogão, pede uma pizza na Rota da Pizza, faz essa presença aí para que a tua noite seja mais abençoada ainda, tá bom? O melhor aplicativo de delivery chama-se Delivery Munch. Você aproveita que vai pedir a pizza na Rota da Pizza e pede no Delivery Munch. Você comprando no Delivery Munch, você concorre a 2 iPhone 17 Pro Max e a uma viagem para qualquer lugar do mundo. Você decide para onde você quer ir. Então, se de repente você tem um sonho de ir para Israel, como eu tenho, e você ganha nesse sorteio da Delivery Munch, você pode escolher dizer assim, eu quero ir para Israel, tá bom? O nome desse aplicativo é Delivery Munch. Você está vendo essa logomarca aí? Tá? A gente vai falar agora também da Energize Vale, a melhor empresa de energia solar. Não é porque é minha amiga não, mas é porque é a melhor empresa. Chama-se Energize Vale. Essa moça que você está vendo ao meu lado aí chama-se Sara Lívia. Se você mandar mensagem agora para a Energize Vale, quem vai te atender é ela. Ela vai te passar um orçamento sem compromisso algum e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Hoje nós estamos aqui também com uma mulher de Deus, conhecida na nossa cidade. Ela tem um jargão em que ela diz o quê? Provavelmente você viu aí os cards. Você viu o anúncio que nós fizemos para que ela pudesse estar com a gente aqui hoje. O nome dela é Maria Carvalho, alguns conhecem ela como Ceissa. E hoje nós iremos conhecer essa mulher e saber o que Deus fez através da vida dela, através da vida da família dela e como foi que ela chegou aonde ela está hoje. Com vocês agora, Maria Carvalho, Ceissa. Olá, gente, é isso mesmo. Me chamo Maria da Conceição, né? Mas no decorrer da trajetória foram vários nomes que me aderiram, né? Como Maria Carvalho, como Ceissa, como Ceissinha, como Ceissa da loja, como o quê, né? Como tia Ceissa. Então, assim, são vários bordões hoje que me definem, né? E eu me sinto feliz, né, por isso, por ser reconhecida de certa forma, e todas as formas que sou reconhecida, com muito carinho, com muito amor, né, por toda a família e por toda Sobradinho, né? Afinal de contas, eu nasci e me criei em Sobradinho, né? Só tive aí, acho que uns 2 anos fora, tentando uma vida melhor, mas eu sabia que a minha bênção era garantida na cidade de Sobradinho, né? Sou mãe de 3 filhos, casada, muito bem casada. O nome do meu esposo é Fábio Júnior, né? Ó, Fábio Júnior. Fábio Júnior. Tenho 3 filhos, né? Muitos abençoados, por sinal. Tenho a Ana Júlia, de 23 anos, Isabela Tereza, de 17, e o João Messias, de 15 anos. Meus filhos têm uma diferença de um para outro aí, 7 anos, né? O número da perfeição aí, né? Glória a Deus. Que não, nem foi eu que subestimei, quero ter um filho de 7 anos. Foi Deus. Toda a minha vida, Glória toda a a Deus. trajetória da minha vida estava nas mãos de Deus, né? Sempre eu falo isso porque desde a minha infância, em que eu conheci Jesus muito cedo, né? Não através da minha família, mas através de uma vizinha que já nos levava para a Assembleia de Deus, que ainda é Assembleia de Deus ali na N14. Comecei a frequentar ali muito cedo, né? Então, já moro em Sobradinho, não vou dizer a idade porque não vou revelar aqui, mas nasci e me criei lá, né? É nova. E sou muito grata a Deus por tudo. Então, aqui sou eu, Ceissa, né? Empresária hoje, de doméstica para empresária. As Glória a 2 Deus. classes, para mim, foram maravilhosas, foram experiências incríveis, né? E hoje, Jesus disse assim, eu não quero mais você como doméstica, nem como babá, nem como cozinheira, e sim como empresária. E eis-me aqui, Jesus, sempre para fazer a sua vontade. Glória a Deus. Já que você falou em trajetória, Ceissa, qual a palavra definiria a caminhada de Ceissa até aqui? Qual palavra definiria?
hoje, né, eu definiria como fé, como perseverança, e sempre sabendo o que queria da minha vida, e sempre soube que isso eu ia conseguir com muito esforço e também com muito trabalho, e que isso não seria fácil, né? E se eu tivesse uma ajuda de quem tudo pode, de quem pode fazer tudo, seria melhor, que seria Deus, né? Então, sempre escolhi Deus, sempre coloquei Deus acima de tudo. Glória a Às Deus. vezes até distanciada do Evangelho, mas sabia que sem Deus nada eu conseguiria fazer. Glória a Deus. Ceissa, eu fiz as minhas pesquisas e eu descobri que você nasceu em uma família com 10 irmãos. E aí eu queria te perguntar agora, como foi crescer assim, em uma casa tão cheia de pessoas e com essas responsabilidades logo cedo assim? Não foi fácil, né? Porque são 10 irmãos, porém 8 são homens. Eu só tenho 2 irmãos homens que são mais novos do que eu. E os outros eram todos mais velhos. E eu tenho, assim, uma lembrança em que minha mãe sentava, né, Sim. ao redor da mesa, e ali ela teria que fazer 12 pratos. Meu Deus. 12 pratos. Era 12 café da manhã, era 12 almoço, era 12 jantar. Merenda não tinha porque As as condições. condições financeiras muitas das vezes não alcançavam na época, né? Então, eu tenho nitidamente isso na minha mente, que não era fácil para eles, como também não era fácil para nós conviver num lar que tinha 12 pessoas, né? Então, foi muito difícil, porque são 8 homens, 2 mulheres, minha irmã é a mais velha de todas, eu estou entre os mais novos, né? E naquela época, os mais novos tinham que obedecer aos pais, e da mesma forma que você obedeceria aos pais, você tinha que obedecer os irmãos mais velhos, né? Então, eles saíam cedo para trabalhar, né? E ficava meus 3 irmãos mais novos, né? Eu, porém, mais velha do que os 2 que ficavam comigo. E a nossa função era, a gente vai para a roça e quando nós voltar, nós quer o feijão cozinhado, que era feijão e farinha. O almoço, a janta, o café e até mesmo a merenda. Seria isso. E aí, eles já davam para nós ali a nossa obrigação. Nós vamos para a roça e vocês 2 vão ficar responsáveis, porque dentre esses 3 mais novos, tinha um que tinha deficiência mental, né? Então, só sobrava a responsabilidade para 2. E a gente ainda tinha que cuidar do deficiente mental, como até hoje, né, na minha responsabilidade. E aí eles saíam para trabalhar e quando eles voltavam, ele queria que ali aquela refeição estivesse pronta. Só que era uma responsabilidade para nós que a nossa idade não competia ainda com aquela responsabilidade. E às vezes quando eles voltavam, o fogo estava apagado, o feijão estava cru, e aí a gente era penalizado às vezes por falta dessa irresponsabilidade. Então não foi assim tão fácil, né? Porque eram tempos difíceis para todo mundo. Eles educavam da maneira também que eles eram educados. Então Meu foi Deus do muito céu. muito difícil mesmo. Mas assim, em que momento da tua infância passou pela cabeça da senhora que a senhora hoje seria empreendedora, seria empresária? Já se via onde a senhora está hoje, quando nova? Sempre a família Carvalho, né, hoje é constituída de vários empreendedores. Isso porque meu pai trabalhou muito de roça, né? Então, os frutos da roça, quem vai vender, né? Os mais novos, porque os mais velhos estavam na lavoura, estavam na lida. Então, ele fazia, né, aquela bacia de feijão verde, abacate, abóbora. Minha mãe também vendeu muito na vila, né, me levava junto com ela. Minha mãe saía da quadra S19 para a Vila São Francisco, empurrando um carrinho cheio de verdura, e eu ia ao lado dela, auxiliando ela, ajudando no que fosse preciso. Era um prazer para mim? Eu queria ir? Queria não, eu queria era brincar. Mas ali ela já estava formando ali uma grande empreendedora. Só que naquele tempo eu ainda não sabia, mas se colocasse para ir sozinha para a feira, para vender, eu já sabia. A gente tinha uma banca na feira também, meu pai fazia aquelas bacias de frutas para a gente vender, e a gente saía na rua, e muitas das vezes as pessoas compravam porque tinha pena, né? Nós tão jovens na rua vendendo.
Então, a gente ia no centro dessa pessoa. A gente já sabia que ele comprava não porque ele estava precisando, mas sim porque ele sentia pena, né, da gente. Então, a gente já ia lá naquela casa, ele já comprava. Tinha dia que não comprava, mas a gente já ia certo. Vamos ali, que ali é certo da gente vender, né? E lá a gente fazia a nossa venda. Eu sei que a gente voltava com a bacia vazia para casa e o Glória dinheiro a no Deus. bolso. Se não, apanhava também. Ainda tinha essa. Você não andou, você não vendeu. Então, era uma satisfação nós cumprir com aquela responsabilidade que o nosso pai e a nossa mãe nos fornecia, até mesmo para não apanhar. Tem alguma história ou algum fato dessas tuas andanças na feira vendendo que você lembra e consegue compartilhar com a gente? Algum tipo de ensinamento assim, ó, certa vez aconteceu isso, isso e isso, e quando eu cheguei em casa, o couro comeu e eu aprendi que tinha que ser assim, assim. Se recorda, Ceci, de alguma? Muitas das vezes, quando meu pai saía, que deixava a gente na banca, né, eu gostava de brincar Isso lá em Sobradinho. lá em Sobradinho. Antigamente era ali a feira livre, né? E aí ele tinha uma banca lá e ele deixava a gente por responsabilidade dessa banca. E muitas das vezes, como passava o dia todo lá, ia brincar e muitas das vezes chegava, cadê o dinheiro? Vendeu o quê? Que não vendeu nada. E aí ele não acredita, não é possível. Você não estava aqui na banca, estava brincando. E aí era duro explicar por que a gente não vendia, né? Mas com tudo isso, Ceci, você, mesmo antes de conhecer o Evangelho, de servir ao Senhor, você via assim a mão de Deus cuidando de vocês, Sim, tratando sempre, com vocês? sempre a mão de Deus cuidou de mim, cuidou dos meus pais, cuidou da nossa família. Né? Sempre, sempre a mão de Deus esteja ali do nosso lado. Foi muito lindo o trabalhar de Deus, o transformar. Se você conversar com meu pai hoje, ele é muito orgulhoso dos filhos que ele tem. Né? Porque Glória a mesmo Deus. antes de não conhecer o Evangelho, os meus pais, eles eram muito católicos. E eram os católicos que, de hoje, servem de referência como crentes. Né? Nosso pai, ele nos ensinava que não podia matar, não podia roubar, não podia mentir. Né? Ele nos ensinava a nos vestir. Meu pai, Glória a Deus. até desde pequena, se eu disser para vocês assim, usou um short, usou uma calça, usou uma mini blusa, porque a mãe permitiu ou comprou, de jeito nenhum. Minha mãe tinha muito zelo, muito cuidado com os filhos dela em relação a isso. Você falou logo no início, na apresentação, que você tem alguns filhos. A tua filha mais velha tem quantos anos? A minha filha mais velha vai fazer 23 agora em maio. Então ela foi a primeira que você teve. Foi a primeira. Com quantos anos você teve ela? Eu tive a Júlia com 24 anos. O que é relativamente jovem para aquela época. Sim, sim. Como foi enfrentar assim, a gestação e a gravidez da Júlia? Na verdade, eu não tinha a intenção de engravidar. Mas minha mãe, ela tinha um prazer de dizer assim, minha filha, você já tem 24 anos e eu já estou tão pertinho de morrer. Eu queria muito conhecer um netinho vindo de você. Eu disse, mãe, mas eu não tenho estrutura, né? Não sou casada ainda. Então, assim, de certa forma, eu tive um incentivo dela. Sim. Ela não olhou também as circunstâncias. Ela queria que eu tivesse, que ela queria ter um netinho ali dentro de casa, porque eu, com 24 anos, morava com eles, né? Então, assim, eu tive muito incentivo da minha mãe nessa parte. Isso é muito bom. Muito incentivo dela. Mesmo sem estar casada ainda, minha mãe me incentivou bastante. Então, eu tive a Júlia com 24 anos por incentivo dela. Você acha que teve algum momento assim que você achou que não ia dar conta? Porque nós recebemos aqui, por exemplo, na estreia do nosso podcast, quem veio foi Vitória Dantas. E Vitória fala muito bem da maternidade, né? Ela tem 2 filhos, ainda pequenos, mas ela fala muito bem da maternidade. E aí ela falou com a gente aqui sobre as dificuldades que ela enfrentou. Porque ela teve uma criança, logo em seguida já veio outra. Teve algum momento assim, ou da gestação, ou após o nascimento da Júlia, que você olhou assim, rapaz, realmente não é o que eu imaginava ser mãe, é mais difícil. A única dificuldade que eu tive, que para mim não foi dificuldade, foi como se fosse um amadurecimento. A partir de hoje eu tenho uma filha, eu tenho uma responsabilidade a cumprir, e essa responsabilidade, independente da minha mãe aceitar ou não, eu não quero dar esse direito materno que eu tenho para minha mãe, né? Não vou terceirizar a minha responsabilidade. Então, o momento mais difícil foi esse, porque eu tive que cair uma ficha, que hoje eu tinha uma filha, que eu tinha que sustentar, que eu tinha que trabalhar,
né? Uhum. E dar uma vida melhor. E que uma coisa que eu sempre preservava é que minha mãe e meu pai jamais daria um pacote de fralda, um pacote de leite, a não ser que fosse vontade deles. Uhum. Não porque eu estava dentro de casa, dormindo até tarde, e jogar a menina A nas costas dela, a minha responsabilidade. responsabilidade. Não, saí muito cedo. Quando eu saí para trabalhar, meu primeiro desafio foi ter que deixar ela com 4 meses, né, para poder trabalhar. Muito pequena ainda, mas eu disse, não, agora o jogo virou. É A responsabilidade. responsabilidade é minha, ela depende de mim. Então, vou me levantar e vou correr atrás do melhor para ela. Aí Sempre vocês saiu para pensando. trabalhar em que área, assim, vocês? Na época, eu bati em várias portas, né? Na época, eu bati em várias portas. Como eu pensei em vender nas portas das escolas, lanches, né? Antes de eu ter a Júlia, eu já trabalhava em casa de família lavando roupa. Eu lavava e passava, né? Eu comecei com 16 anos de idade, lavando, passando. Então, eu disse, agora eu acho que eu não quero mais isso. Vou vender, né? Vou Que empreender. como já estava ali no sangue que a gente saía para a rua para vender, então isso para mim não era mais... eu não sentia vergonha, né? Mas quando eu cheguei nas portas das escolas, fui barradas porque ali já tinha pessoas que tinha aquela área, já estava primeiro do que eu, então eles não aceitavam que entrasse outra pessoa ali para vender mais Como caro. que você superou isso Aí aí? eu digo, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Vou continuar lavando roupa enquanto aparece algo melhor, né? Aí uma amiga minha falou assim, estão precisando de uma pessoa ali, né? Na casa dos patrões do meu irmão. Eu digo, vou lá, quem sabe? Quem sabe? Não é essa porta que Deus tem para mim, né? Eu sei que eu tenho que fazer algo, eu não posso ficar estacionada. Eu tenho que trabalhar, né? Mesmo com a ajuda de uma pensão alimentícia, mas aquilo não era o suficiente. Nunca é. Nunca é. Nunca Porque filho, meu Deus, consome, né? Gasta demais. E só quem sabe é quem está presente ali todo dia, cuidando. Aí eu digo, eu vou lá. Cheguei lá, me identifiquei, né? Já trabalhou em algum lugar? Já, só como faxineira, não fixa, mas estou aqui para dar o meu melhor. Mas aí eu voltei assim meio que frustrada porque a pessoa que me recepcionou, né, literalmente não depositou tanta confiança em mim, né? Não sei porque era jovem, porque era mãe solteira, né? Mãe solo. Não depositou tanta confiança em mim. Me olhou assim, com indiferença. Não gostei do olhar. Mas já outra pessoa disse assim, comece amanhã. Meu Deus. Comece amanhã. E eu digo, eu vou. Com certeza eu venho. E aí, quando eu cheguei lá, a dona da residência nem falou nada, né? Quem me ajudou foi outra pessoa que me dizia tudo. Olha, eles gostam assim, eles querem que faça assim, sabe? Mas quem era para me passar as informações não me passou. E aí eu comecei lá, muito difícil, muito serviço. Quem é dona de casa, dona do lar sabe, que é um serviço que nunca se acaba. Passava o dia todo lá, ainda ficava serviço por outro dia. Mas aí, quando eu cheguei em casa, eu falava bem assim, eu disse, pai, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar aquele serviço. Aí meu pai falava assim para mim, por quê? Pai, é serviço demais, ganha muito pouco. E a gente trabalha muito. Aí ele disse assim, mas é no pouco que Deus abençoa. Glória a Deus. É no pouco que Deus vai abrir as portas para você. Que nada, pai, que conversa é essa? Um tanto de trabalho daquele. O senhor ouviu me dizer um negócio desse. Sei que toda vez que eu chegava questionando, ele dizia assim para mim, calma, tranquilize. Amanhã é outro dia. E fique tranquila. Quando eu chegava, não, é muito pouco, é muito serviço, é muita coisa. É no pouco que Deus abençoa. É no pouco que Deus abençoa. E aí fui permanecendo lá. E aí o patrão olhou para mim, gostou do meu trabalho e falou assim, você só sai daqui agora o dia que você quiser. Glória a Deus. Eu digo, se eu disser ao senhor que eu quero sair agora. Não, agora eu não aceito que você saia agora. Espero pelo menos a gente arrumar outra pessoa. E aí foi enrolando, que arrumava essa pessoa, também não tinha interesse, né? Gostava do serviço. E fiquei lá. Fiquei lá 5 anos. 5 anos? 5 anos nessa casa. Meu Deus. Você acha que esse período de tempo que você passou, ou todas essas experiências que você já compartilhou com a gente aqui,
Você consegue ver, assim, que Deus já estava preparando Sim, algo, com moldando, certeza. te moldando de alguma forma, Com moldando teu certeza, me caráter? preparando para ser uma boa mãe, uma boa esposa, né? Me preparando para lidar com Uhum, pessoas, porque eu tinha um certo receio de pessoas, né? Se uhum, me dissesse qualquer coisa ali, eu já me chateava, já não queria nem saber. Não tinha convivência, né? Era muito sim. jovem. Quando a gente é jovem, a gente quer saber de tudo, é o dono da razão, né? Uhum. É forte, se acha, né, O dono do próprio impotente. nariz. Então, assim, lá também me ensinaram muita coisa. Aprendi coisas demais lá. Teve pessoas que me transmitiram muita coisa boa. Glória a Deus. O Que que hoje eu é? levo para a minha vida, levo para dentro da minha casa, levo para dentro do meu lar e levo para a vida dos meus filhos. Glória a Deus. O Né? que é muito interessante, porque a gente vê que hoje existe uma certa romantização da mãe solteira. Algumas mulheres que chegam a ter filho ainda jovem, e aí tem que criar a criança sozinha, enfrentam desafios. A gente tem aí alguns pais, ou genitores, quando alguém queira chamar, que engravida a menina, depois some, aí manda 200, 300 reais, e ainda olha para a mãe e diz, não gasto dinheiro com você não, gasto só com o menino. Como Como se se fosse, 200 né? reais fosse um negócio assim enorme. E aí eu gostaria muito que a senhora, com toda essa experiência que a senhora tem, a senhora deixasse uma palavra para essas mães que estão assistindo a gente, que se sentem sozinhas, que de repente estão se identificando com essa tua história, olhando assim, dizendo, rapaz, eu passo exatamente o que ela passa, o que ela passou. De estar criando a menina sozinha e ter que deixar com fulano para poder ir trabalhar, e ter que deixar na creche e vir as carreiras para poder pegar. Eu gostaria que você deixasse uma palavra para essas mulheres que estão assistindo a gente agora. O que é que você diria para elas? Com toda essa peleja, com todo esse sufoco, eu nunca abri mão do direito que a minha filha tinha. Eu tenho a minha responsabilidade com você, Uhum. mas o seu pai tem que ter também. E isso foi um agir de Deus assim tão lindo, porque quando aconteceu o processo judiciário de Uhum. resolver a questão de pensão alimentícia, ele questionou muito que não podia e podia sim. E a justiça falou assim, se você conseguir provar quanto ele ganha e tal, Uhum. eu digo, meu Deus, e agora? Como é que eu vou conseguir? E aí eu cheguei num amigo e falei assim, você conhece a minha história, você sabe o tempo que a gente passou, se você conseguisse me dar todos os dados do trabalho, de onde é, telefone, com quem eu poderia falar, eu agradeceria demais. Então, assim, consegui, fui no fórum, no instantinho conseguiu a papelada, organizou tudo, pensão e tudo. Uhum. Então, independente de eu correr atrás dos objetivos da minha filha, eu não posso tirar o direito do meu filho. Eu não sei quanto tempo de vida eu ia viver, né? Uhum. Será que não, né? É seu, é por direito. Então, mesmo eu correndo atrás, eu não tirei a responsabilidade do genitor dela. Eu disse, você vai assumir, porque também é a É sua filha. sua filha, é sua responsabilidade. Então, assim, mesmo que você esteja lutando, que você queira ser mãe solo, você não tire a responsabilidade do genitor, porque um dia seu filho pode precisar. Uhum. É ou não é? Com certeza. Pode precisar, e aí você, né, correu atrás e conseguiu. Deixou a criança amparada, É. né? Então, assim, não desista. Lute até o fim. Se não conseguir, aí você tem que correr para o abraço. Eu sei que eles não podem ser penalizados Com certeza, por aquilo que com foi a certeza. opinião, né? Foi a Uhum. opção nossa. Mas aí, durante toda essa correria, trabalhando aí 5 anos nesse lugar, em que momento foi que apareceu teu esposo? Em que momento foi que Fábio Júnior brilhou assim e disse, é ele? É ela. Em que momento isso aconteceu? Como começou essa história aí? Quando eu comecei a trabalhar lá, eu acho que eu já tinha mais ou menos um mês que eu estava nessa casa e eu não conseguia ver ele, porque ele saía muito cedo e só chegava tarde, né? No caso, ele era um familiar dessa casa que você estava Era um trabalhando. familiar dessa casa. Era um Continue. familiar dessa casa. Sim, continue. E aí ele não dava para a gente se ver. Sim. Nessa casa, eles gostavam muito que depois do expediente, como eles trabalhavam também com depósito de bebida, no final do expediente, ali eles reuniam todo mundo e ficava ali, né? Sim. E aí aconteceu de eu conhecer ele, né? E na época, ele tinha uma namorada. E ele falou assim para mim. Uma concorrência. Era, e ele falava assim para mim, né? Tinha uma na frente, né?
E ele dizia que tinha vontade de me conhecer e tal, aqueles quentes. Eu disse, pai, mas você tem uma namorada, né? Não dá, não tem como. Você tem uma namorada, então para mim não dá e tal. Não, mas vamos conversar e tal. Eu digo, meu Deus do céu, o que que eu faço? Ai, Filho do ai, patrão, ai. filho do patrão. E aí houve uma questão entre eles que terminaram, Sim. né? Terminaram. E eu digo, rapaz, É um é sinal. um sinal, é um caso para se pensar. E aí, em uma daquelas revoltas dele por ter terminado, né? Acho que houve ali algo que ele não queria que acabasse ali agora aquele namoro, mas queria, né? Porque o homem é sempre assim, sempre quer Sim, sim. trair, mas não quer ser traído, né? E aí Hum. ele pegou ali tudo que tinha ganhado desse namoro e queria devolver. E eu, com brincadeira, eu falei assim, rapaz, esses presentes aí que você ganhou, nós vamos curtir junto com ele, olha. Quando eu disse isso, meu amigo voltou com as coisas, guardou dentro do guarda-roupa. Meu Deus. E ali começamos a conversar, a se entender. E eu falei para ele assim, eu digo, olha, eu já tenho uma filha, eu já tenho uma história. Você é livre, você não precisa carregar uma história comigo. Você pode casar com uma mulher livre, virgem até, né? E começar a sua própria história. Não dar continuidade à minha. Você é livre para isso. Não, mas eu quero você. Eu digo, tem certeza mesmo? Tem certeza que um dia a minha história não vai atrapalhar o nosso relacionamento? Vai não, eu lhe prometo. Certeza mesmo. Você tem certeza do que você está falando? Tenho. Mas mesmo assim ainda fiquei na brincadeira e tal. E eu senti que era sério mesmo quando o pai dele falou assim para mim, ou quer ou não quer. Mas a partir de hoje, ou você fica com meu filho, ou você vai deixar meu filho em paz. Você lembra mais ou menos o ano, sei se isso aí assim, que vocês se conheceram? Rapaz, era mais ou menos em 2006. 2006. 2006. Né? A Júlia ainda ia fazer o quê? 5 anos. Sim. Então, ou você decide, ou então deixa meu filho viver em paz. Eu disse, não, mas não estou atrapalhando seu filho viver Não em paz. depende de mim, não. Não, mas eu quero que você... Hoje você vai ter que decidir. Né? Aí sentei com ele direitinho, continuei a falar, eu tenho uma filha, né? Será que essa filha não vai atrapalhar o nosso relacionamento mais tarde? Ele disse, eu lhe prometo que não. E para a glória de Deus, eu me sinto orgulhosa dele. Glória a Deus. Porque é como se eu nunca tivesse tido essa história. Como se eu nunca tivesse tido outra pessoa. Sempre foi ele. Glória a Deus. Nunca, nunca, nunca. E era o medo que eu tinha. Né? Que nem certos relacionamentos que eu vejo, né? Vem à tona, depois de muito tempo, aí fica aquela, né? Lavando O as roupas passado sujas, que fica seguindo. remoendo. Gente, isso não existe. Então, eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, porque foi como se a gente tivesse começando do começo. E ele me prometeu isso. Glória a Deus. Eu vou dar continuidade à sua história, começando a partir de hoje para frente. Eu tô casado há 5 anos e eu sei que casamento também tem seus momentos difíceis. Sim. A história é linda, a gente sabe, mas tem seus momentos difíceis. Qual foi, assim, a maior prova de companheirismo que aconteceu que você olhou assim e disse, não, é ele? Ele já me provou várias provas de companheirismo. Inclusive, essa é uma delas. Né? Isso é vamos dizer que é um troféu que eu quero guardar. Continuar uma história que nunca foi dele, sem nunca relembrar o passado. E a outra, né, que marcou foi que ele sempre me apoiou nas causas muito difíceis da minha vida. Porque quando nós começamos a nos relacionar, nós viemos casar, já bem depois que nós já relacionávamos, nós já morávamos juntos, né? Minha mãe já era doente, então, assim, ele abraçou essa causa também. Não estou chegando agora, não tenho nada a ver, né? Não, era como se ele já estivesse lá todo o tempo, né? Então,
esse companheirismo dele ter demonstrado para uma sogra que ele era filho, meu Deus, eu falo isso para ele direto. Eu não tenho, só Deus para te recompensar, só Deus para pagar, porque foram momentos, já chegou num momento bem difícil da minha vida, né? E sempre esteve ali comigo em todo o tempo, como até hoje está. Mas aí se conheceram, Sim. tá lá, tudo bem. Quando foi que chegou assim, rapaz, a gente agora precisa do nosso canto? Ir para nossa casa, construir nosso próprio negócio. Como foi que isso aconteceu assim? Primeiro a gente ficou se conhecendo e ali naquela remoeda. E quando o pai dele chegou para mim e disse, agora é tudo ou nada, né? Como a gente já estava ali se relacionando, eu disse, chegou a hora, né? Tem que Chegou a decidir. hora e tal. Aí juntamos. Juntamos ali, eu tinha uma casa, vendi, ele tinha uma também. Aí nós juntou as duas casas, eu vendi a minha, reformamos a dele. E minha mãe dizia uma coisa bem interessante, porque em todos, tudo tem um, né? Minha mãe dizia uma coisa muito interessante, você não vai para a casa dele. Ele chegou, conversou com a minha mãe, nós noivou, tudo certinho. Uhum. Aí minha mãe disse, você não vai para a casa dele. Não é porque você está noiva que você vai para a casa dele. Se você for para a casa dele, ele não casa. Eu disse, é sério, mãe? Não, mas já está tudo certo, já estou até grávida. Mas não vá, continue aqui em casa, que se você for para a casa dele, ele não vai Não casar. casa. E foi mesmo, foi trabalho, viu? Depois, aí fui para a casa dele, né? Já estava grávida e tal, eu digo, agora vamos embora. Enquanto reformava a nossa casa. E aí reformamos nossa casa, convivemos ali, a menina nasceu, Teresa já estava com 5 anos de idade, nossa filha. E aí foi quando Jesus começou a me chamar, né? Eu só tomei a decisão de casar depois que eu aceitei Jesus. Mas para mim aquela situação estava confortável. Aí quando eu aceitei Jesus, que Jesus me chamou, que já estava com uns 3 meses lá, eu digo, agora nós vamos casar. Não, casar não, tá tão bom assim, tenho medo de casar e não dar certo. Eu digo, que conversa é essa? Você chegou na casa da minha mãe, botou aliança no dedo, disse que quer casar e agora na hora do vamos ver quer correr? Não, vai não. E aí arrumei tudo, toda a papelada, e aí casamos. Eu digo, No caso, você aceitou Jesus primeiro que ele? Aceitei. Não, nós aceitamos juntos. Nós aceitamos juntos, só que a posição, assim, a decisão de se batizar foi primeiro do que eu, do que ele, né? Ele falou assim, não, ainda não estou preparado e tal. E eu disse, mas eu já estou. Eu quero me batizar. E eu preciso casar. Então, vamos casar. Mas, por mim, ainda continuava. Não, de jeito nenhum, de Vamos jeito casar. maneira. Vamos casar. E aí, casamos, né? E foi uma benção o nosso casamento. Deus proveu tudo, assim, tão rápido, mesmo com as nossas condições ainda. Mas Deus não deixou faltar nada. Se você olhar as fotos do meu casamento, você diz, nossa, esse Glória a casamento aqui Deus. foi em 2 meses que vocês organizaram, foi. Em 2 Glória a meses. Deus. Nós organizamos nosso casamento. Glória a E Deus. concluímos, me batizei, aí depois de 6 meses depois ele se batizou. Essa Estamos coisa aí boa. para a glória de Deus. Aceitamos Jesus juntos. Glória a Quando eu Deus. tomei a decisão, ele também. Né? Nós bebia e no dia que eu deixei também de beber, ele disse também, a partir de hoje também não bebo mais. Então, assim, foi um trabalhar de Deus. Deus foi agindo assim, de uma maneira tão gloriosa que hoje eu fico assim, meu Deus, como é lindo o seu trabalhar, como é lindo o seu amor assim comigo, o cuidado de Deus. A gente vai partir para o intervalo, mas antes disso eu queria saber como que foi assim esse encontro com Jesus, assim, como que se deu o momento em que você parou e disse, não, eu preciso aceitar Jesus. O que me fez aceitar Jesus, primeiramente eu creio que eu sou fruto de oração. Minha mãe chorou muito no círculo de oração, né, para que eu me convertesse. Eu não pude dar esse privilégio antes dela falecer, mas eu comecei a encontrar Jesus justamente pela condição financeira que ele me deu, pelo amor que eu via, pelo cuidado que eu comecei a perceber, né? Então, quando a gente abriu a loja, eu ainda continuei muito na vida errante e tal. E Jesus foi abrindo meus olhos. Eu te abençoei tanto. E hoje você pega o que eu te abençoei e gasta com aquilo que não é pão.
com aquilo que não te traz felicidade, com aquilo que traz contenda para dentro da tua casa, contenda para a casa dos outros, porque minha casa era muito cheia, né? E eu comecei a meditar nisso, que eu estava desperdiçando o que Deus tinha me dado. E muitas das vezes tinha que voltar para o trabalho, né, de ressaca, não conseguia atender, não conseguia ter um bom relacionamento com o meu funcionário, porque muitas das vezes, nossa, passou a noite na farra, patroa e tal. Então, assim, Deus começou a abrir meus olhos do que Ele tinha feito na minha vida e a qualquer momento eu podia fechar a porta que Ele abriu, né? Então, eu comecei a meditar e aquelas coisas foi deixando de ser interessante para mim. Certas amizades foi deixando de ser interessante e Deus foi cobrando de mim. A minha carne ainda pedia muito o pecado, mas o meu espírito, a minha alma, ela sabia que eu tinha que voltar. Glória a Deus. Tinha que voltar de todas as formas. Então, quando eu estava em certo ambiente, em certo lugar, Deus falava tremendamente, eu não te quero mais aqui. Aqui não é mais o seu lugar. Aqui não te pertence mais. Tudo perdeu o gosto, todo o prazer que eu tinha outrora perdeu mediante a voz de Deus. Glória a Deus. Aí eu tive que passar por um processo, né, bem complicado, que eu não gostaria de comentar. Tudo bem. Porque certas pessoas não entenderiam esse processo. Mas foi isso também que eu disse, a partir de hoje, Satanás, você não tem poder mais de influenciar a minha mente. Que até então eu não acreditava. Até então a depressão era camuflada, ninguém sabia o que era. Mas no momento que Deus me tirou, eu estava sofrendo uma depressão. Só que eu achava que era por conta do álcool, por conta da bebida, por conta dos problemas que eu tinha, né? Mas era uma depressão profunda. E Deus me tirou Glória a daquela Deus. depressão. Glória a Deus. E estou aqui para a glória do Senhor Jesus. Porque se Ele não chega, eu acho que hoje eu não teria mais filho, nem esposo. Não teria mais o meu comércio, né? Não teria. O diabo tinha roubado a minha bênção. Mas eu fui mais esperta do que ele. Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro. Em lugar, e Deus me deu essa oportunidade. Glória a Deus. Está na Glória a presença Deus. dele. Isso é coisa boa. Gente, essa aqui é Maria Carvalho, a popular Ceissa, que está compartilhando com a gente aqui um pouco da sua história. Até o momento, a gente só está falando da Ceissa ainda quando um pouco mais nova, talvez ali como doméstica. A gente vai entrar agora na Ceissa empresária. Como foi que essas lojas apareceram, como foi que o comércio iniciou, tá bom? Antes disso, eu quero falar para você sobre a Boutique Jeito de Vestir. Boutique Jeito de Vestir é onde você encontra as peças exclusivas. A loja que veste as princesas e rainhas de Sobradinho é a Boutique Jeito de Vestir. Você vai lá na Boutique Jeito de Vestir. Kátia Dantas vai estar lá, Vitória Dantas vai estar lá, vai te atender. Você quer vestir roupa, que você vai chegar na igreja e não vai ter ninguém com a roupa igual? Compra na Boutique Jeito de Vestir, que lá você consegue encontrar exclusividade. Falar para vocês também do novo aplicativo, isso aqui é exclusivo, ó. Em Sobradinho agora tem um aplicativo de mototáxi chamado IS Motos. Você baixa o aplicativo, pede a moto, é semelhante ao Uber, em que você vai pedir a moto, o mototáxi vai chegar na sua casa, você pode mandar sua encomenda, você pode ir, você escolhe se você quer pagar no momento em que você pediu a corrida ou depois que a corrida for concluída. Você só encontra isso no IS Motos. É o melhor aplicativo que eu vi até o momento chegar em Sobradinho com essa proposta. Eu falo isso porque eu já trabalhei como mototaxista, ainda exerço a função, embora não tão efetivo, e já teve outras propostas. Só que o IS Motos está vindo inovando aí. Então, baixe esse aplicativo. Eu vou colocar aqui o card da IS Motos. Você clica, entra e baixa esse aplicativo aí, tá bom? Nós estamos aqui com ela, Maria Carvalho, Ceissa. E eu queria te perguntar agora, Ceissa, como foi que surgiu essa oportunidade de abrir esse comércio ou de assumir esse comércio assim? Como que isso aconteceu? Eu lembro que eu estava em casa, né, e procurando, meu Deus, o que eu faço para ajudar em casa o meu esposo, para fazer algo. Eu nunca soube ficar parada, esperando ajuda ou cair do céu, né?
E nesse tempo eu estava muito impossibilitada de trabalhar por causa de minha mãe. Aí fiquei fazendo umas marmitas em casa, né? Fazendo umas marmitas em casa e as pessoas foram gostando dessas marmitas. E aí eu virei para meu sogro e falei para ele que queria colocar um restaurante, o que é que ele achava, né? O que o senhor acha? Eu quero colocar um restaurante, quero ajudar Júnior, porque Júnior, na época, ainda trabalhava com ele, que foi uma providência divina. O que ele me falou também, eu nunca achei que ele ia demitir ele, se desfazer, abrir caminhos para ele também percorrer o caminho dele, né? E aí eu falei para ele, eu disse, não, eu queria colocar um restaurante, o pessoal está gostando da minha comida, está gostando da marmita, que eu sempre gostei de cozinhar, né? E eu fico feliz demais quando eu faço algo que alguém diz, tá gostoso, Elogia. eu gosto, elogia, né? E aí, se eu estou fazendo as marmitas, o pessoal está gostando, eu vou abrir um restaurante para mim. Eu sei que parada eu não posso ficar, eu tenho que ajudar ele de certa forma. Quando eu falei isso para ele, ele falou assim, não, de jeito nenhum, você não vai abrir restaurante, não. Primeiro, o restaurante dá um trabalho terrível. Ele prende muita pessoa, tal. Aí vocês têm que vender bebida, né? Vocês têm que trabalhar com isso. Não, de jeito nenhum, vou abrir uma loja para vocês. Você topa? Eu disse, topo. Não vai ser aqui em Sobradinho, não. Pense bem. Vai ser em Juazeiro. E sua mãe? Eu digo, rapaz, eu sei que eu preciso trabalhar e não posso abandonar ela. Eu levo ela. Ela não vai. Eu digo, mas eu vou sim. Vamos, pode olhar abrir. o ponto, pode olhar o ponto que nós vamos. Viemos olhando o ponto e tal. Aí meu esposo falou para mim, eu disse, o que você acha da gente morar em Juazeiro? Ele disse, rapaz, eu acho que agora não, porque eu tenho certeza que você não vai abandonar sua mãe. Então é melhor a gente dar um jeito por aqui, por Sobradinho mesmo. Eu digo, beleza, tá bom. Aí ele disse, eu vou falar com Vejosa. E aí eu peço a ele aquela loja que está montada, que a primeira JC, né? Tinha 3 meses só. E eu disse, rapaz, ele montou essa loja agora. Ele não vai passar essa loja para você. É mais fácil ele montar outra. Eu disse, não, mas eu vou falar com ele. Eu vou falar com ele. Eu disse, Tá bom. Senhor, tá Tá nas tuas mãos, né? Porque a palavra a gente conhecia e você sabe que toda vez que o sim está perto ou vem a necessidade, nós corremos para o pé do Senhor, Com né? certeza. E aí eu ia orando a Deus, pedindo a Deus a direção, Deus sabia do meu sofrimento, da minha boa vontade de ajudar ela, mas a minha boa vontade também de ajudar a minha família e sempre dar o melhor para eles, né? E aí, quando ele falou para o pai disse, não, a loja é de vocês. Meu Deus. Hoje eu abro mão de você para você cuidar da sua família. Glória a Correr Deus. atrás do que é seu. Preciso muito de você, mas não posso lhe prender. Deus purinho. Hoje você vai cuidar da sua casa, da sua família. Porque ele passava muito tempo fora, né? Era 3 dias, final de semana, não tinha dia certo. Ele disse, hoje você vai trabalhar para você mesmo, você e sua esposa. Glória a Deus. E vai, né, correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, cuidar da sua família. Quando ele falou isso, eu digo, meu Deus. É Deus. Meu Deus, que mistério é esse? Eu olhei para minha mãe disse, meu Deus, que coisa linda, minha filha. Que trabalhar de Deus lindo na vida de vocês. E aí ele passou a loja para nós. E com isso, os acertos, ele disse, vocês paguem esse monstruário. E eu abri a loja em agosto de 2012. Ele disse, até dezembro, o meu depósito é o depósito de vocês. Até dezembro, eu dou todo o suporte para vocês. A partir de aí, vocês vão andar com as suas próprias pernas. Meu Deus. Nossa, Deus, foi difícil. A primeira vez que eu coloquei os pés lá, olhei para os 4 cantos e disse assim, Senhor, por onde eu começo? Por onde eu vou? Olhei e disse, vou começar pela limpeza, porque é o que eu sei fazer. Isso eu sei fazer muito bem. Mas o meu cliente, como é que eu faço para adquirir os meus clientes? Como é que eu faço para agradar eles? E ainda com os pés ali, dentre as portas. Aí o Senhor falava para mim assim, atenda seu cliente como você gostaria de ser atendida, isso é muito simples. Meu Deus. Como é que você gosta de ser atendida quando você chega num lugar? Então, você atenda eles como você gostaria de ser atendida. Essa vai ser a sua arma. E quando Jesus falou isso para mim, continuei a limpar, fui limpando,
apresentando, ainda não tinha voltado, mas sabia que outra pessoa não tinha condições de fazer aquilo que ele fez. Uhum. Aquilo que foi feito a não ser Deus, né? E aí comecei a limpar e foi chegando gente, e a gente foi atendendo e foi girando. Foi fluindo. Uma dívida que era para me pagar com 3 meses, eu paguei com 30 dias. Meu Deus do céu. Né? Tô todo arrepiado aqui. Seu depósito é o meu depósito. O que você vender aí, que tiver no meu depósito, você vende, depois você me paga. Você tira seu lucro, você me paga. Agora, dezembro e diante, tu se vira, né, galera? E não, pode deixar comigo. Depois do que Deus falou comigo, eu não tenho medo mais de nada. Deus dá estratégia. E aí foi dessa forma. Eu só pedi assim, já tinha uma pessoa que trabalhava lá, eu disse, só deixa essa pessoa aqui comigo. Ela disse, não, pode ficar. Pode ficar. Ela vai ficar com você. Ela agora vai ser a sua funcionária. Com 3 meses, quando chegou dezembro, ele disse, agora eu quero minha funcionária de volta. Eu digo, mas eu ainda tenho que aprender muita coisa com ela. Ele disse, não, mas agora eu quero ela de volta e você vai se virar sozinho. E aí? E aí, eu fui na pegada que o Senhor me deu. Atenda como você gostaria de ser atendida. Entregue a mercadoria como você gostaria de receber. E vá-se embora, meu filho. Glória a Deus. E Deus foi só abençoando. Aí quando chegou lá mais na frente, foi quando Deus falou comigo. Essa porta que eu abri, ela pode ser fechada, só depende de você. E eu digo, por mim, ela não vai ser fechada nunca. Glória a Deus. Até hoje eu falo para meus funcionários, meu esposo, eu enfrento tudo o que for preciso. Para que isso aqui tenha rendimento e ande muito bem. Que nada vai me atrapalhar. Hoje as lojas JC, elas são muito conhecidas pelo ambiente e justamente pelo tratamento com os funcionários. Né? Que todo mundo, você chega ali, é todo mundo alegre, todo mundo feliz, todo mundo trata todo mundo bem. Isso é um princípio que você aplica-se assim, na gestão mesmo da loja? Ou é porque no ato em que você contrata, você procura pessoas que tenham esse perfil? Ou é algo que você ensina às meninas? Porque eu nunca cheguei na JC para ver ninguém triste, para ver ninguém alegre. Até o jargão, o quê? Todo mundo pega, todo mundo faz. Então, isso é um princípio que você aplica mesmo assim na gestão, se chama, olha, vamos atender todo mundo assim, 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 assim. Ou você, no ato da contratação, você ora, busca direção, como que funciona isso? Toda contratação que é feita, primeiro a gente vai para o joelho. Senhor mostra, Senhor manda, né? Então, às vezes, são chegados lá vários currículos. Aqueles currículos são apresentados, mas a gente adere ali o que o Senhor determina, o que o Senhor manda. Certo que toda empresa tem suas diretrizes lá, né? Você tem na hora da contratação, a gente exige alguma coisa, sim, protocolos, lógico, os protocolos, coisas que são necessárias para a empresa, que cada uma trabalha da sua forma, cada uma tem uma maneira diferente de trabalhar, mas a contratação, o princípio da contratação é a oração primeiro. Mostra, Senhor. Sem citar para não comprometer a patroa. Mas sem citar nomes aqui. Teve alguma contratação assim, você consegue se recordar? Não precisa citar o nome, se quiser também ficar à vontade. Mas tipo assim, rapaz, teve a contratação da funcionária que para ela ser contratada, Deus fez assim, assim, assim. Ou Deus me deu uma visão, ou Deus falou assim, assim. Tem alguma história assim? Porque se tem joelho, se tem oração, tem mistério. Quando eu abri a Prime, né, uma loja de grande porte, né, para mim ali, hoje eu passo a mão nela assim, nas paredes, nas colunas. E eu digo, meu Deus, é minha. Me belisca aqui, menino, para me ver se é minha mesmo. Como foi isso aqui? Então, quando eu abri aquela loja, eu recebi muito currículo. E eu ia abrir essa loja na sexta-feira. Eu ia abrir essa loja na sexta-feira. E todos os currículos que eu li, meu Deus, não é. Não é. Aí eu fui para a Prime. Eu digo, eu vou abrir essa loja sexta-feira. E cadê a vendedora? Cadê a funcionária? Assim, eu ia limpando lá, né, agilizando, sozinha, meu esposo. E aí uma delas entrou. E disse assim, eu pedi que alguém intercedesse por mim, mas eu vi que não teve retorno, eu vim pessoalmente. Meu Deus. Eu gostaria muito de trabalhar aqui nessa loja. E gostaria também de dar o meu melhor. Então, no ato ali da oração, que eu estava apresentando ao Senhor, eu digo, é essa.
Tá contratada, pode começar amanhã. É sério? É sério. Amanhã você tá disponível para vir? Porque eu tenho que organizar aqui, porque sexta-feira eu tenho que abrir. Uhum. Ela disse, venho sim. E tá até lá até hoje. Glória a Parece Deus. dona já. Ninguém chega lá perguntando por mim, não, perguntando por ela. Deus é fiel. Deus é fiel. Então, assim, todas que chegaram lá, foi em oração. Aí você vai, procura as referências, né? Lógico. Uhum. Isso eu indico essa, né? Mas todos. Glória a Deus. E todos que estão lá são cristãos, todos que estão lá louvam, todos que estão lá ora. Isso é maravilhoso. Isso é bom. Não tem O julgo ambiente fica desigual mais lá, leve. não. Se chegar desigual, tem que ficar igual. E gosta de ser igual. Né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Enquanto tudo isso, enquanto vem a JC, vem a prosperidade chegando aí, você enfrentava a doença de sua mãe. Sim, Passava por esse desafio aí. difícil. Como foi lutar essa batalha assim, Cícera? Qual era a dificuldade que você tinha? Eu tinha muita dificuldade quando Deus falou comigo que eu tivesse fé e que eu não me preocupasse. Eu estava vivendo um momento muito difícil, porque eu entrava lá na casa da minha patroa 8 horas e saía 8 horas, 6 horas. E eu só chegava 8 horas porque eu já chegava meia hora atrasada. Porque eu tinha que passar na casa da minha mãe, cuidar da menina, cuidar da minha mãe, deixar ela prontinha, trabalhar e voltar 8 horas ainda cuidar dela. E naquele momento assim de desespero, sabe? Eu lavando a roupa dela, já 8 horas da noite e tal. Eu gritei muito forte assim no muro, Jesus, filho de Davi, até quando eu vou viver essa história? Até quando eu vou viver esse sofrimento, essa dificuldade? Sabe, eu vivia muito angustiada, porque por que esse sofrimento se nós somos 10? Tá entendendo? Uhum. Por quê? Por que para mim? Por que, né? E Deus falava assim para mim tremendamente. Cuida dos meus, que eu cuido de ti. Pronto. Saiu toda a dificuldade, todo o peso, né? Toda aquela dificuldade que eu via, saiu e ficou mais fácil de cuidar dela. Até mesmo com a condição financeira melhor. Né? Ela tinha que iniciar um tratamento. E hoje nós já tínhamos condições de custear esse tratamento. Porém, não chegou para ela fazer. Não deu tempo para ela fazer. Então, quando eu percebi isso, que eu ajudando ela, Deus me dava multiplicado, triplicado. Eu entendi o que Deus queria na minha vida. E um certo dia eu estava na igreja e Deus usou um servo dele, que ele dizia assim para mim: eu não vou te dar ouro, eu vou te dar pérolas. Mas as pérolas que eu vou te dar não é só para ti, é para ti e para os meus. Glória a Deus. Pronto. Disse, pode mandar bronca aí agora, Senhor, que agora eu já estou mais forte. Tô com a estratégia já na mão. É. E como Já sei o que foi, o Senhor quer de mim. como foi lidar com a perca, Cícera, assim? A perca, para mim, foi dolorosa pela saudade, mas às vezes a morte também é necessário para que alguém descanse. E a minha mãe precisava de descanso. O caso dela não tinha mais jeito, né? Então ela precisava descansar. A perda para mim até hoje dói por conta da saudade, por conta de chegar em casa, não a ver mais, não ver o cheiro. Mas uma saudade também aliviada que ela descansou e está com Cristo, né? E deixou esse legado que além dela, ainda ficou meu pai, né, que hoje tem 90 anos. Eu tenho um irmão deficiente mental, que para mim é como se fosse um filho, né? E eu acho que me ajudou a superar isso. Meu pai achava que quando minha mãe morresse, a gente ia abandonar ele, né? Que como o amor era todo voltado para ela, as preocupações. Eu disse, não, pai, o amor ainda vai ficar maior ainda. Que agora é o porque Senhor. o dela nós ainda vamos jogar em cima do amor que a gente já tem Pelo Senhor. pelo Senhor. Eu sou obrigado a perguntar, de onde vem essa força toda? É porque quando você entende os mistérios que Deus tem na sua vida, você faz sem medo, sem culpa. Quanto mais eu cuido deles, mais Ele me dá prazer de cuidar, mais Ele me abençoa.
Eu sei que tem momentos que nós somos muito falhos, muito fracos. Eu já tive também meus momentos de fraqueza. Meu esposo está ao meu lado e ele sabe que não é fácil cuidar do meu irmão deficiente. E muitas das vezes eu questionava ali, limpando, questionando. E Deus falava bem assim, mas minha filha, tu está reclamando de quê? Eu facilitei tudo para ti. Até para tu limpar o quarto dele, eu te dei condição para facilitar a limpeza. Para que tanto questionamento? Meu Tanto Deus. que eu te abençoo. Eu não disse a você que se você abençoar os meus, você será abençoada. E é isso. Existe É essa assim... força. Porque eu sei para quem eu estou fazendo. Eu não espero a recompensa do homem, da mulher, que alguém venha me ver, me chame de santa, me coloque numa parede, num altar. Eu sei de onde vem o meu socorro. Eu sei quem me abençoa, eu sei para quem eu estou fazendo. Às vezes alguém pode dizer, está fazendo. Não, estou fazendo para você. Estou fazendo para quem me mandou fazer. Glória a Deus. É isso. Glória a Deus. Existe A algum força vem versículo, daí. assim, se esse aqui que dirige assim a tua vida, que tu olha para ele, não, esse versículo, toda vez que eu leio, o Senhor fala comigo desse texto aqui. Tem. Qual seria? Se eu não me engano, está em Filipenses 4. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Eu posso todas as coisas. Se ele está dizendo que eu posso todas as coisas, Uhum. por quê? Eu vou duvidar. Por quê? Eu não vou fazer, se eu posso. Se ele me deu força, se ele me deu saúde. Porque muitas das vezes eu peço muito a Deus. Uhum. Deus me dê saúde. O Senhor me dando saúde, estando comigo, para onde eu plantar a planta dos meus pés, em qualquer lugar que o Senhor me colocar, eu estou feliz. Hoje eu sou abençoada, tenho tudo, sou prosperada, mas também sou preparada para quando eu não tiver também, eu sei fazer tudo. Deus me preparou para tudo. Não esqueceu a cama, Né? né? Tá carregando a Não, cama. não esqueci de nada. Não esqueci de onde eu vim. Quando tocamos assim na questão dos meus funcionários, hoje eu sei entender eles porque eu já vim de lá. Eu sei da necessidade de uma mãe de família trabalhar comigo e ter que cuidar de filho, e ter que cuidar de marido e ter que trabalhar também. Né? Uhum. Meu esposo também reconhece a necessidade do pai de família ali ter que trabalhar também. Então a gente faz aquela junção, a gente tenta entender e se Dá formar ali certo. uma família e dá certo. E dá Para que certo. todo mundo fique satisfeito também. Né? A gente está falando aqui, mas eu queria saber mais ou menos em que parte do tempo nós estamos. Quantas lojas estavam abertas? Só a JC ou já tinha a JC Prime? Nesse momento em que você perdeu sua mãe, tinha Só a tudo isso? JC. Só a JC, não tinha a Prime porque ainda. Quando eu abri a JC, foi em agosto de 2012, minha mãe morreu em junho de 2013. Então tinha pouco tempo. Então, quantas JC já existiram? Eu conheço duas. A JC e a JC Prime. Quantas JC já tiveram? Já existiu a JC em Sobradinho, a JC Prime, JC em Casa Nova e JC em Santana do Sobrado. JC em Santana do Sobrado. Hoje nós temos JC Prime e a JC. Isso. Tem alguma outra ou mudou o nome? Ou são a JC Prime e a JC, não é isso? Isso. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu fiz as minhas pesquisas. E eu soube que em dado momento, você pegou desses comércios, desses negócios que o senhor te deu, isso, para trazer mais para perto a tua família, para trazer mais para perto o teu irmão. Como foi essa tomada de decisão assim? Você pegar e dizer, olha, venha que eu vou te ajudar, venha que eu vou chegar junto. Como foi essa tomada de decisão? Quando Deus fala que as pérolas que Ele me dava não era só para mim, Uhum. eu compreendi que eu sempre posso abençoar alguém. Eu sempre tenho como abençoar alguém. Né? Uhum. Isso para mim ficou como um mandamento para mim entre eu e Deus. Então eu viajei para Brasília e cheguei lá, vi a situação do meu irmão. Ele vivia muito bem lá. Ele não vivia ruim, tem os patrimônios dele lá. Só que era muito sufoco, era muito perrengue. Né? Eles trabalhavam em 3 carros. E um dos carros eu fui com ele, conheci a trajetória, do começo que ele fazia aquele trabalho, como ele fazia para entregar. E era muito dificultoso. A esposa saía num carro para vender, o filho. E nesse dia foi assim, eu digo, meu Deus, como é que a pessoa vive uma vida dessa aqui e está tudo bem para ele e tal?
nós saímos num carro, enfrentamos muitas barranceiras, chuva, o carro quebrou, a esposa liga lá do outro setor, o carro quebrou também. Aí o filho diz, pai, o negócio aqui não está muito bom não, quando a gente se encontra, os dois carros tinham quebrado, o outro, o dinheiro que tinha apurado tinha sido roubado. Meu Deus. Eu digo, meu Deus do céu, meu irmão, como é que tu dá conta de viver uma vida dessa? E ele disse, você vê o patrimônio que eu já consegui aqui, desse perrengue, desse sofrimento. E aí nós estávamos com essa loja, lá em Casa Nova, e eu virei para ele e falei assim, tem coragem de ir embora para Sobradinho? Ele disse, se eu tiver uma oportunidade de ganhar dinheiro lá, eu vou. Meu Deus. Essa oportunidade Deus está te dando hoje. Se você quiser vir para Sobradinho, amanhã você tem uma loja para trabalhar. Montada. Desenrolado. Então, assim, o que fizeram comigo, eu fiz com ele. E ainda fiz Verdade. melhor ainda. Verdade. Ainda fiz melhor ainda. Te dou uma loja montada e o meu depósito é o seu depósito durante um ano. Eu só tive 4 meses para me rebolar, me virar e me fazer uma empresária. Eu ainda vou te dar um ano para você fazer. Se estruturar, se organizar. Esse reboliço e se estruturar. Aí ele disse, só vou falar com minha mulher, mas amanhã mesmo nós estamos indo embora. E assim ele fez também. Foi um ato de fé também dele, ter abandonado, né, aquele costume que ele já tinha de ganhar o seu provento financeiro para vir ainda, né, na dúvida, né, buscar aqui, né? aquilo que... E aí ele veio, ficou. Com um ano comecei a comer também a fatia do bolo, eu digo que chegou minha vez, né? Foi um ano que eu te dei, aí já tá Agora tudo bem. tá. Aí ele ficou trabalhando lá, e aí ele virou para mim e falou assim, minha irmã, eu queria estar mais perto de vocês. Tem como eu mandar? Eu vim com a minha loja aqui para Sobradinho. Eu digo, rapaz, nós vamos até fazer a mudança. Vamos lhe buscar lá. Meu esposo, né? E aí ele disse, você não vai me encarar como um concorrente? Não. De jeito nenhum. O sol brilha para todos, meu amor. O que é para mim, o que é para ser meu, vai ser meu. Vai ser meu. Acabou. Já está escrito nas estrelas. E aí, fomos, né, fizemos toda a mudança, instalamos eles aqui. E para mim foi maravilhoso. Eu fiz o que Deus mandou. Se Deus mandou. Ainda tem essa empresa em Sobradinho? Tem essa empresa. Qual é lá? Ela é Renascer Móveis. Renascer é filha Móveis. da JC. Filha da JC. Fruto, filho. Filho da JC. Isso é muito interessante, Cícera, porque a gente vive hoje numa época em que a maioria das pessoas buscam crescer financeiramente e, como diz o ditado do Matuto, farinha pouca, meu pirão primeiro, e o resto que se vire. É difícil. Nunca tive a Renascer como uma concorrência. Nenhuma. Na verdade, nenhuma. Eu faço o meu trabalho. Se o povo gosta. Eu corro atrás do meu, né? Sem ter que encarar os outros como concorrência ou fazer algo que atrapalhe também o movimento, o comércio de ninguém, de jeito nenhum. Aí eu tenho que perguntar agora, porque sei se você está na igreja, sei se você está fazendo caminhada, sei se você está correndo, sei se você está evangelizando, sei se é empresária, sei se é esposa, é mãe, é irmã, é cuidadora. Aí eu preciso perguntar agora, como que consegue equilibrar e manter tudo isso? Qual é o mistério que tem para dizer, assim, aqui agora eu sou mãe, aqui eu sou empresária, aqui eu sou esposa, aqui eu sou irmã. Como é que organiza tudo isso? O equilíbrio de tudo isso é que eu preciso de tudo isso. Eu preciso de tudo isso. Eu não posso deixar que o meu trabalho atrapalhe a minha vida espiritual. Eu não posso deixar que a minha vida espiritual atrapalhe meu trabalho e minha família. Então, eu tenho que fazer meu tempo e fazer tudo isso acontecer, porque eu preciso de tudo isso. Eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso estar na igreja. Estou na igreja todos os dias. Todos os dias estou na igreja. E eu preciso daquele lugar. É aquele lugar que me dá força para fazer tudo isso. Para fazer a roda girar. É de lá que eu tiro toda essa sabedoria, é de lá que eu tiro toda essa força. Às vezes, as pessoas não entendem, né? Que nem até a família da gente. Como é que pode, rapaz? Nessa igreja lá deve ter um negócio muito bom. Eu digo, tem mesmo. Tem mesmo. Lá é onde eu encontro meu refúgio, minha fortaleza, saúde lá vivificada para trabalhar no outro dia. Para levantar cedo, para ir para a academia, para cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente. E Glória a cuidar Deus. também do maridão. Evangelho. Ele tem que cuidar do maridão. Marido e tudo. Marido, ainda bem que nós estamos todos num lugar só, na igreja,
né? Onde eu estou, ele está junto também. Nunca impediu o meu ministério, nunca. Nem eu também, fui pedra de tropeço no ministério dele. Glória a Deus. Precisamos disso, né? Glória a Deus. É Precisamos importante. disso. Isso me faz bem. Se eu deixar a desejar em alguma dessas áreas, não vou estar completa. Se a gente voltasse hoje, Então, esse conjunto me dá a força. se a gente voltasse hoje, no tempo aí, há 20 ou alguns anos atrás aí, e vocês se encontrasse aquela menina jovem, que com 24 anos teve sua primeira filha, se encontrasse com aquela Maria ali, Maria, que ali ainda não era Ceissa, ou era Ceissa, era só Maria. Encontra-se Maria e Ceissa agora. O que é que Ceissa diria para Maria de 24 Eu anos? diria que valeu a pena. Valeu a pena todo o esforço, todo o sufoco, que não foi fácil. Falar hoje aqui pode ser fácil, mas não foi. Então, eu diria assim, valeu a pena, continue, porque a jornada ainda não acabou, ainda vai vir muita coisa pela frente, né? E a base que eu tive foi tudo que eu passei, foi todo o processo que eu vivi. Hoje está mais fácil porque eu tenho um Cristo, mas em algum momento eu não tinha Ele, não. Mas eu tive, a necessidade me fez com que eu buscasse a Ele, porque eu sabia que sozinha eu não ia conseguir. Então, eu diria para ela assim, valeu a pena, que bom, hein? Você foi uma mulher abençoada por Deus, porque se não fosse Deus na tua vida, eu não sei nem o que seria de ti. Glória a Deus, glória a Deus. Foi bom, foi maravilhoso. Qual legado, Cícero, você gostaria de deixar para os teus filhos, para a cidade que vai assistir? O que é que você gostaria de deixar assim? Quando pensar em Ceissa, eu vou lembrar disso aqui. O que é que Ceissa gostaria de deixar? Eu gostaria de deixar muita fé nos corações e dizer sempre assim, às vezes as pessoas pensam que nós vive por vistas, não, mas é com muita fé, é com muita força, é arrancando do problema, das mãos do inimigo, a nossa vitória. Então, nada é fácil. Não espere, eu digo para meus filhos direto, não espere nada fácil, porque nada vem fácil. Tudo é com muita dificuldade, tudo é com muito trabalho, tudo é com muita confiança e respeito, honestidade. Meu pai nos ensinou a ser muito honesto mesmo. O meu pai é muito honesto. Olha, tem um testemunho de honestidade do meu pai que nós vamos levar para a vida inteira. Até hoje a gente fala. Meu pai era um pescador e ele estava passando por muita dificuldade, fome. Né? Ele disse que eu nasci no tempo das vacas gordas. Eu digo, meu Deus do céu, e quem nasceu na vaca magra, meu filho? Como era que vivia? Por quê? Pelo amor de Deus, pai. O senhor abrir a boca para fazer um negócio desse? Né? Meu Deus e aí do céu. ele disse que saíram todo mundo para pescar. Saíram todo mundo para pescar. Meus irmãos mais velhos, né? Saíram para pescar. E quando eles estavam ali naquela pesca, eles encontraram uma rede cheia de peixe. Meus irmãos pularam, mergulharam, se alegraram. Eita, papai, agora nós vamos encher nossa barriga. Agora nós vamos levar peixe até para vender. Aí meu pai falou assim, vai não, que não é seu. Pai, tá no rio, mas a rede não é sua. A rede foi você que colocou aí. Pai, eu não acredito não, que o senhor vai tirar o peixe da nossa boca. Vou, porque nós somos honestos, eu tenho que ensinar vocês a ser honestos. Bora. Bota a rede aqui seca dentro do barco e vamos para cima, que o nosso está mais para cima. Jogaram a rede, não pegaram nada. Jogaram. Tá vendo, pai? O senhor perdeu uma grande chance de encher o bucho. Eles perderam nada. E foi pescando, pescando, até conseguir o peixe dele. Então, assim, lá não tinha ninguém. Ele podia esvaziar aquela rede. Ele disse, não, você não sabe a necessidade desse homem. Essa rede não foi você que botou. Então, o que é seu, meu filho, vem para você. Não adianta você querer atropelar os outros, querer atropelar as pessoas, usar de desonestidade. Seja honesto. Então, assim, o legado que eu deixo para meus filhos. Fale sempre a verdade, seja sempre honesto. Vocês já conhecem a Deus, porque Deus já me deu a oportunidade de apresentar Ele para vocês. Então, é isso. Que a honestidade reine, mesmo em tempo de escassez, mesmo em tempo que você não tenha nada, mas que você seja honesto. Por onde eu passei, cansei de ver em cima de balcão, de cama, de guarda-roupa, bolos de dinheiro. Ali, às vezes, eu sentia assim que estavam até me testando, sabe? Ficava enfurecida com aquilo, chegava para o patrão e disse, não faça esse tipo de teste comigo, não. Que meu pai me ensinou a ser honesto. Meu pai nos ensinou a nunca tocar no que é de ninguém.
que o nosso está reservado e ninguém vai tomar. Então, sempre que eu ensino para eles, sejam honestos, sejam verdadeiros. Não minta, fala sempre a verdade. Por mais que doe em mim, por mais que doe em seu pai, mas sejam honestos. Falem a verdade. Glória a Deus. Essa honestidade, meu pai nos ensinou muito bem, esse legado que eu quero deixar para meus filhos. E para todos que estão ao meu redor, que eu também trabalho com muita criança, muitos adolescentes. E eu sempre incentivo sempre eles a falar a verdade e serem honestos. Glória a Deus. Gente, como vocês sabem, nós estamos chegando ao final, só que nós temos as perguntas que não estão no roteiro. Que a gente pega o convidado que chega aqui, ele não sabe, não está esperando, e a pergunta é feita e pá! E aí a gente vai ver o que é que acontece. Pergunta de número 1. A gente pode esperar uma terceira JC Prime, uma terceira JC? Sim, com certeza. Já tem profetas profetizando. A nossa Olha terceira aí. loja. Olha aí. Sim, isso aí pode esperar. Em Sobradinho? Não. Ah. Porque também Sobradinho, 3 JC é pegar. Ainda Só se abrir teve na até Vila a São terceira, Francisco. Nós tentamos a terceira. Porém, estava confundindo muito o cliente. Né? Eles iam num, eu não estava, e aí chegava, você na outra loja você não estava, aí nós fez uma como depósito. Então a terceira não seria em Sobradinho, não. Mas tem algo novo Tem. chegando aí. Tem. Segunda pergunta. Projetos. Essa aqui é não sei se pode ser polêmica, Bruno. Segunda pergunta. Podemos esperar Maria Ceissa no ramo político? Pode vir aí uma vereadora Ceissa Não. em Sobradinho? Não. Quanto a isso, não. Tá vendo aí, gente? Descansa o coração de vocês. Não vou ser concorrente para ninguém, não. Mas posso ajudar, posso apoiar. Glória Mas a assim, Deus. eu mesmo, não. Glória a Deus, glória a De jeito Deus. nenhum. Ceissa, eu gostaria agora de pedir para você que você deixasse aí uma mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo e que, de repente, estão nessa situação de desemprego ou se identificaram com a tua história de vida, ficaram com a gente aqui, nós já estamos aqui com 1h e 20 minutos de conversa, 1h e 20 minutos de live, e aí, às vezes, alguém se identificou com a tua história, está passando por esse momento difícil, e eu gostaria agora que você, olhando para essa câmera aqui, deixasse essa palavra de conforto. Se quiser orar, ora. Se quiser profetizar, profetize. Se quiser falar em línguas, fale em línguas. Só quero que as pessoas que ficaram aqui até o final sejam tocadas também por essa palavra que você vai passar para elas. Eu espero, né, ter alcançado corações e dizer para vocês que nunca desista dos seus sonhos. Por mais impossíveis que eles sejam, profetize. Eu quero, eu posso. Quando eu fui comprar minha casa própria, eu não tinha 1 centavo no bolso. 1 centavo no bolso. Na época, ela custava R$5.000, há 23 anos atrás. E eu dizia assim, eu quero essa casa vai ser minha. A dona da casa dizia bem assim, vai vir um homem comprar essa casa aqui amanhã. Eu dizia, vem não, que essa casa aí é minha, só que eu dizia dentro de mim para ela não dizer que eu estava jogando areia no negócio dela. E Deus moveu céus e terra e eu consegui comprar essa casa sem nenhum centavo. Tá vendo aí? Então, assim, não desista. Eu nunca desisti dos meus sonhos. Nunca. Sempre que eu peço, Deus vai lá e realiza. Além daquilo que eu peço. Porque Ele sabe de todas as coisas, né? Tem tanta coisa que... A JC Móveis hoje ali, na quadra S15. Aquilo ali não estava nos meus planos, não estava nos meus projetos. Mas Jesus disse assim, eu quero te dar, é seu. Não quero não tenho condições não, posso não. Ele disse, mas eu quero lhe dar. E levou a chave daquele prédio lá na minha porta, sem nem um centavo. Eu digo, meu Deus, eu não quero, meu filho, leva. Não, mandaram aqui eu lhe entregar, disse que é seu. Depois resolve aí o pagamento. Então, assim, quando Deus te abençoar, abençoe também as pessoas, né? Abençoe, porque eu entendo isso como uma retribuição de tudo que eu faço. Não estou aqui para se aparecer, nem dizer que sou uma boa samaritana, não. Mas eu tenho certeza que quando mais eu abençoo alguém, mais Deus me abençoa também. Independente de quem seja. Talvez você queira só ajudar quem pode te dar alguma coisa. E muitas das vezes você não quer ajudar quem não pode lhe oferecer nada. Aí está o segredo, aí está a chave da vitória. Você poder ajudar, você ter a consciência de ajudar aqueles que não têm nada para te oferecer. Aí Jesus vai lá e diz assim, ele não tem não, mas eu tenho. E aí te abençoa. Então, é isso. Quando Deus te abençoar, quando os seus sonhos forem realizados,
quando a prosperidade bater na tua porta, divida com Amém. alguém. Porque aquele alguém pode não te dar nada, mas quem te deu e quem te usou para tu abençoar pode te dar tudo. Amém. Então é isso. Não desista dos seus sonhos. E quando ele chegar, reparta, divida. Amém. Amém? Deus abençoe. Já temos aí, André, o nosso corte aí que vai viralizar aí com seus 1 milhão de visualizações. A gente já tem aí. Gente, sei se você vai fazer os agradecimentos. Quer falar, Cícera? Fica à vontade. Esse para mim foi o ponto-chave. Foi o ponto-chave para mim. Foi o segredo, um segredo que eu tenho com Deus. Uma experiência que eu tenho com Deus. E toda vez que eu abro a mão, principalmente quando eu não tenho, que tem momentos também que a gente não tem. Não pensa que eu tenho tudo não, viu? Não, tem momentos que a gente não tem. E é ali onde Deus me prova. Esse pouquinho que tu tem aí que sobrou, tu vai dividir, tu vai... Vou, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai me dar muito mais do que isso. Estou só emprestando, assim diz a tua palavra. Né? Quem dá ao pobre não presta a Deus. Empresta a Deus. Isso mesmo. É isso aí. Gente, sei se vai fazer os agradecimentos. Eu tô toda arrepiada aqui, gente. Sei se vai fazer os agradecimentos dela aí agora. Muito obrigado a você que ficou aqui. Se você quiser deixar um alô, um abraço, fazer algum agradecimento, fica à vontade, Cícera. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade. E peço a Ele que tudo que aqui foi dito sirva de exemplo, né, para alguém. Em nome de Jesus. Né? Não esqueça que é do pouco que Deus abençoa. Não desista se você está no pouco aí, mas uma hora a sua vez vai chegar. Basta ter fé, basta fazer tudo com ordem e decência, né? Aquilo que Deus te mandar, que vai chegar. Agradecer a Clemens por essa oportunidade. A Bruno, que me apoiou, ao meu esposo que está aqui, disse, não, vamos lá, você vai, você dá conta, né? E é isso. Estou aqui para o que vocês precisarem, se quiser mais detalhe, porque são tantas experiências incríveis. Aí vem um 2.0 aí, Bruno. Eu tenho vivido que vocês nem imaginam o que o nosso Deus pode fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Esses foram alguns pontos, né? Mas tem tanta coisa que Deus fez na minha vida, meu Deus do céu, que se eu fosse contar aqui... Ia umas 3 horas de relógio. Vocês iam aí. cansar da live. Gente, essa Eu foi quero Maria. agradecer, Pode agradecer, fica à vontade, Cícera. Manda um alô pra Júlia, pros meninos, vocês esqueceram de mim. A Júlia que me apoiou, Isso. a Silvania, a Juliana, todas. A senhora vai, a senhora consegue. A história da senhora nos inspira. Então, assim, é muito gratificante, né? Ter algo, né, que inspire alguém. Para mim é um privilégio que Deus me deu. Ter algo de bom para inspirar as pessoas. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, essa foi Cícera. O quê? Eu tava esperando ela fazer isso aí, Bruno. Que vergonha. Gente, essa foi Cícera. Muito obrigado a vocês que ficaram aqui até o final dessa live. Em nome de Rota da Pizza, JDS Pharma, Boutique Jeito de Vestir, Delivery Much, né? E S Motos, que é o novo aplicativo que a gente está tendo lá. E agora anunciar para vocês aqui que a gente estava falando aqui nos bastidores, o nosso patrocinador, que é a nossa JC Móveis, JC Prime, quanta JC Deus quiser fazer, que aconteça na face dessa terra. Então, muito obrigado a você que ficou até aqui. Na próxima segunda-feira estará conosco aqui Raíza Dantas, trazendo o seu testemunho de fé, o seu testemunho na maternidade. Raíza que tem uma história de superação muito grande, sofreu, padeceu, mas o Senhor revigorou. Raíza tem uma história poderosíssima. E segunda-feira ela vai estar com a gente aqui ao vivo, tá bom? No mais, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Espero vocês aqui na próxima segunda-feira. Deus abençoe. O quê?